outro dado que a gente cruzou, baseado em tudo isso que a gente viu, a Abraman também faz a cada 2 anos. O que é a Abraman? A Abraman é a Associação Brasileira de Manutenção. A cada 2 anos ela faz uma pesquisa parecida com essa e divulga os dados a nível Brasil, né? Aqui a gente fez com base nos nossos clientes. O último dado que ela soltou em 2015 foi que subiu de 25% para 30% o número de contratações para a área de manutenção. Então, o que a gente pode deduzir com isso? As empresas estão preocupadas, sim, em contratar mais, porém, estão contratando errado. E por isso, agora a gente começa a falar um pouco já mais do ambiente de oportunidades que tem dentro desse setor. Então, quando a gente está falando de um país que está em crise, onde está se mandando a maior parte das pessoas embora, o setor de manutenção especificamente está contratando, isso a nível nacional. Então, esse gráfico aqui mostra o que para a gente? A taxa de rotatividade, turnover, taxa de pessoas que estão entrando e saindo das empresas. Aqui eu peguei o gráfico último que saiu do Diese e vamos pegar aqui, ó, basicamente a indústria, tá? A média da indústria é de 35,6%. A rotatividade do gestor de manutenção, especificamente, é 54,3%. Então, você pega a média da indústria, 30 e poucos por cento, a rotatividade só do gestor, 54,3%. Então, o que isso significa? Isso reforça mais a nossa teoria de que as empresas estão contratando, mas contratando errado. Contrata o profissional, chega em um determinado período, ele não consegue apresentar os resultados esperados, se demite esse profissional. Ou senão, ele mesmo, pelo mercado que está aquecido, digamos assim, ele mesmo sai, vai para outra empresa e assim vai. Então, a rotatividade do gestor de manutenção é muito alta. É muito alta. É maior, 18,7% que é a média nacional da indústria e 11% acima da média nacional global, de todos os segmentos, digamos assim. Um dado que a gente levantou é o quê? A cada 2 anos e meio, um gestor de manutenção é substituído. A cada 2 anos e meio, o gestor de manutenção é substituído. E a gente começou a mapear, né, o porquê dessas substituições, digamos assim. Primeiro motivo, 73% não apresentava os resultados esperados. Então, você chega lá dentro do RH e pergunta, beleza, por que foi demitido? Baixa performance, não apresentava os resultados esperados. Aí a gente volta lá para o início da palestra. Mas que resultado? Se não estava medindo confiabilidade, disponibilidade, custo, como que ele ia demonstrar se estava dando resultado ou não? Se a empresa não sabia, a pessoa também não sabia, você não tinha como mostrar o resultado do seu trabalho. Então, 73% foi por conta disso. 18% pediram demissão por algum motivo. 8% demissão por justa causa. E 1% motivos alheios a todos esses outros. Então, o que a gente vai focar ali? 73% não apresentavam os resultados esperados. Como que a gente vai fazer, então, para começar a apresentar o resultado do nosso trabalho dentro da área de manutenção? Primeiro ponto, gestor de manutenção, um ponto que a gente, isso, nos meus 12 anos de experiência também já sabia disso, tem muita dificuldade de falar a linguagem dos negócios. Qual que é a linguagem dos negócios? Dinheiro. O cara, ele sabe falar, por exemplo, esse equipamento aqui, ele vai ter uma falha na repimboca da parafuseta daqui não sei quanto tempo. Mas, para quem é técnico, fica fácil de entender a linguagem do cara. Para quem é engenheiro, para quem é da área técnica, para quem é de chão de fábrica, vai entender. Agora, muitas vezes, o diretor dele não é, o presidente da empresa dele não é. O cara tem uma formação completamente diferente da dele. E você tem que traduzir tudo isso para dinheiro. Então, a partir de agora, tudo que você for falar em relação à manutenção, esse equipamento está propício a ter, 10 falhas no próximo ano e essas falhas podem representar aí, no mínimo, 10 milhões de reais, por exemplo. Tem como fazer isso? Levanta lá qual que é o valor que aquela máquina produz para sua empresa, depois você levanta o MTBF e o MTTR daquele equipamento. O que é o MTBF? O MTBF é o tempo médio entre falhas daquele equipamento. Levanta, foi de 100 horas o MTBF. Depois levanta o MTTR. O que é o MTTR? Tempo médio para reparo. Então, supondo que foi de 10 horas. Significa o quê?
que a cada 100 horas seu equipamento pode quebrar, não quer dizer que ele vai quebrar. Em média, a cada 100 horas seu equipamento pode quebrar. E se ele quebrar, ele vai ficar 10 horas parado, de acordo com a média para reparo que ele tem. Você sabe que ele produz, por exemplo, 1 milhão por hora, a empresa está aí jogando no lixo 10 milhões se aquele equipamento quebrar. Então, os gestores de manutenção têm muita dificuldade em falar nesse tipo de linguagem. E quais são os outros erros mais comuns? Não coletar dados, né? Chegar já de cara querendo fazer algum tipo de melhoria sem antes coletar algum tipo de dado. Não agir com base nos dados coletados, às vezes, beleza, tá lá, tem lá uma matriz de indicadores, MTBF, MTTR, disponibilidade, confiabilidade e etc. Mas as ações não estão centradas naqueles indicadores. As ações estão completamente alheias aos indicadores que estão sendo medidos. O erro tão comum também. Não tem método. Quem estava na palestra do professor Ebert ontem à noite? Uma coisa que ele falou, que tipo, não, uma coisa que ele trouxe, que foi o professor Vicente Falcone, que também levantou. Então, assim, não é algo que se fala à toa, se fala para falar, tem que ter método, né? Tem que saber como fazer, tem que ter estratégia. E o último erro, e mais comum, implantar um plano de preventiva sem dados, sem método e sem estratégia. Então, o cara chega lá recém-contratado, vê que a empresa está num ambiente completamente reativo, trabalhando só com corretiva. Qual que é a primeira coisa que vem na cabeça dele? Ah, vou implantar um plano de preventiva, então. Vai solucionar o meu problema. Vou implantar um plano de preventiva. E acaba sendo um erro, porque ele ainda não tem dado suficiente para implantar um plano de preventiva. Às vezes, a estratégia da empresa dele tem que ser outra, tem que trabalhar com preditiva. Às vezes, a estratégia da empresa dele pode ser até trabalhar com corretiva. Tem empresa que essa estratégia se encaixa. Então, a primeira coisa que ele tem que fazer é medir. Um outro dado, um plano de manutenção preventiva baseada no tempo leva, em média, 3 anos para dar resultado, para apresentar algum resultado. O que acontece a cada 2 anos e meio? Então, se você, imagina o seguinte, você entrou na empresa hoje, pega um timer imaginário e seta na sua cabeça, uma contagem regressiva de 2 anos e meio. Se implantar um plano de preventiva, baseado no tempo, corre o risco de você não estar lá para ver o resultado do seu trabalho. E tem muito gestor que não sabe disso. Plano de preventiva, como eu falei, custa em média 3 vezes mais. E um outro dado que é ainda mais importante. Ele se aplica em apenas 18% dos equipamentos. Preventivo não se aplica a todos os equipamentos. Em média, 18%. Quem aqui já ouviu falar da tal da curva da banheira? Quando vocês estudaram a curva da banheira, vocês viram as outras curvas dos padrões de falha? São várias outras curvas. Então, apenas os equipamentos que têm alguma falha relacionada com a idade, que você pode tratar com preventiva. E só 18% dos equipamentos têm falhas ligadas à idade do equipamento. E a gente começa a pensar o seguinte, bom, é um pensamento muito arcaico, você chegar na empresa e falar, vou implantar um plano de preventiva, porque isso era feito em 1950, profissional de segunda geração da manutenção fazer isso. Hoje a gente está na tal da indústria 4.0. E um erro muito comum que as pessoas cometem é achar o seguinte, que cultura 4.0 se resume a isso aqui, ó. Recurso tecnológico. Não é. Indústria 4.0, a gente pode falar que é a nova filosofia de trabalho, não de vida, e também a cultura de trabalho. Então, não se resume basicamente aos recursos tecnológicos. Se resume à forma de pensar, a forma de pensar mais enxuta. Grande parte dos recursos tecnológicos da indústria 4.0 visam 2 coisas. Primeiro, a análise, a coleta dos dados, a análise desses dados e algum tipo de automação oriunda desses dados. Se for pegar, tipo, essas peças aqui basicamente se resumem ou a dado ou automação. Automação não, autonomia já, né? E muita gente se limita ao recurso tecnológico. Então o cara tem que começar a pensar o quê? Na parte mais de filosofia e cultura, que não pensa. A partir daí você vai esbarrar na tal da cultura, né? O que seria a cultura? O cara chega e fez o seguinte,
isso aqui para dar certo, para implantar um plano de preditiva, vai ter que fazer uma mudança cultural. Quem acha que isso está certo ou está errado? Levanta a mão, por favor. Está certo? Se eu falar que melhor que mudança cultural é a cultura da mudança. Qual que é a diferença? Imagina o seguinte, eu vim lá de Brasília, aí eu chego aqui, subo aqui em cima, falo para vocês, para alguma coisa que dá certo tem que mudar a cultura do povo potiguar. Soa muito arrogante, não soa? É a mesma coisa que acontece no chão de fábrica. Chega o cara lá, recém-formado, chega no chão de fábrica, para isso aqui dar certo tem que mudar a cultura desse ambiente. E o seu Zé que está lá trabalhando há 20 anos, dando um duro danado todo dia, dando o seu melhor, você vir falar que tem que mudar a cultura lá do ambiente que ele trabalha, então é meio pesado. Então, antes de falar, e um processo de mudança de cultura, além de ser traumático, digamos assim, custa muito caro e não dá resultado num período de curto e médio espaço de tempo. Vai dar resultado a longo prazo. Mesma coisa, chega na sua casa e fala o seguinte, a partir de hoje todo mundo aqui vai ser vegano. Chega lá e fala para o seu pai, para o seu marido, para sua esposa, para sua mãe, a partir de hoje todo mundo aqui vai ser vegano. Você acha que vai ser rápido todo mundo ser vegano? Virar vegano? Você acha que todo mundo vai aceitar ser vegano? Não vai, então isso começa a ficar traumático. O processo de cultura da mudança é o quê? Você vai introduzindo informações das pessoas, vai levantando informações e disponibilizando essas informações para as pessoas, começar a medir algumas coisas, ver onde tem que se melhorar e ir desenvolvendo essas pessoas. Elas têm que entender que mudança é algo bom, todo mundo tem que mudar dia após dia, é o tal da melhoria contínua. Então você começa a medir algumas coisas e começa a aplicar pequenas mudanças nesses processos. Também a gente pode falar que é sair da zona de conforto. Boa parte hoje das empresas que estão trabalhando com manutenção estão na zona de conforto. Por quê? Estão conseguindo entregar o resultado esperado em produção e vendas com a manutenção desorganizada. Mas volta e meia tem um acidente, volta e meia tem um processo trabalhista, volta e meia tem algum processo de qualidade, volta e meia paga uma multa aqui, outra ali. Então, isso envolve também esse processo de cultura da mudança. Quem sabe quem que é esse cara? Quem é esse cara? Thomas Edison. Thomas Edison, eu acho que é o principal exemplo que eu tenho de pessoa que não estava confortável, digamos assim, não estava numa zona de conforto. Thomas Edison, ele tentou inventar a lâmpada uma vez? 2. Quem acha que foi mais que 10? Quem acha que foi mais que 100? Não, 700 vezes. Não foi rápido, foram mais de 700 vezes. Ele testava lá os troços, bugiganga lá, até que um dia aquilo acendeu. Enquanto ele estava lá, erro após erro, até completar os 700, tinha muita gente falando que aquilo não ia dar certo. Não foi uma pessoa que falou, não foi duas, não foi 3. E dentro da manutenção é da mesma forma. Quando você está lá coletando alguns dados, antes de implementar um plano de manutenção, antes de fazer algumas coisas, muita gente fala, isso aí não vai dar certo não. E pode ser que não dê certo na primeira vez, você implante alguma coisa. Lembra desse cara?